Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje o vídeo é bem polêmico, o vídeo é bem diferente na verdade do que a gente está acostumado a fazer. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo para vocês sobre por que não comprar isso daqui, ó. É até hipocrisia porque eu tenho duas aqui na minha mão, mas estou fazendo um vídeo para vocês sobre o porquê não comprar isso daqui, que é RX580 no Brasil em 2026. Cara, não está sendo jogo comprar isso aqui. Que vai ter gente falando assim, mas é a placa barata que o brasileiro consegue comprar e tal, não sei o que. Eu sei que vai ter gente falando, cara, pipocou nas minhas redes sociais, nos grupos que eu participo, o pessoal falando isso aí, quando eu dei essa opinião, mas eu vou contar pra vocês a experiência, o porquê que eu não recomendo estar comprando uma placa que nem essa, que a RX580 no Brasil em 2026, cara, realmente não vale a pena. E eu vou explicar tudo pra vocês. Primeiro eu vou passar pra tela do PC. E no PC eu vou mostrar um pouco pra vocês da situação atual que a gente tá enfrentando, beleza? Então vamos lá, rapaziada. Eu tô aqui na tela do meu PC. E desde já, o que eu tenho pra mostrar pra vocês? Primeiro eu preciso comentar algumas coisas, né? Que basicamente a galera já deve estar sabendo, tá? Se você não mora numa caverna, você sabe a alta dos preços das memórias RAM, cara. Se a gente vir aqui no navegador e pesquisar. Na verdade, eu vou pesquisar no Firefox, porque ele tem o Google Shopping, né? Vamos pesquisar aqui, ó. Memória RAM DDR4 16 GB. E ó, a gente acha aqui, ó, no AliExpress na promoção, mas é umas memórias bem ruim, tá? Não é memória boa não. A gente, ó 16 GB da Kingston, que já é uma marca melhor, mas é aquela memória sem dissipador, sem nada. 3.200 tá 289. Parece que tá os preços ok, mas aqui é compra internacional, você ainda vai pagar taxa em cima. É um negócio que tá coisa de doido, mano. Tá memória tá coisa de doido. Se a gente vir aqui no shopping, vamos lá. Na Amazon, dois de 16 aqui, que seriam 32 GB de DDR4, R$1.400. Cara, é o preço que você comprava, sei lá, tipo uns 2 meses atrás, você comprava por esse preço aqui uma RX 6600, fora da promoção, que é uma placa de vídeo top com 8 GB de VRAM. Então a gente vem aqui em algumas lojas comuns, ó, um pente de 8 GB da XPG, uma D35, as que eu uso no meu PC são as D50 RGB, já é um modelo mais novo, né? Cara, um pente tá saindo R$843. Aqui a gente tem também, ó, dois pentes aqui da Kingston Fury, né? Saindo a R$1.300. Um pente da Corsair, provavelmente isso aqui é só um pente, não são dois, tá? No Magazine Luiza, R$450. Olha isso aqui, cara, tá dando no Amazon preço baixo para 8 GB DDR4 da HyperX Fury, R$680. Então o que a gente tem ultimamente, rapaziada? Nos preços das memórias RAM e nos preços aqui de SSD, tá muito caro, tá muito salgado. E o que é que usa VRAM, que é a sua placa de vídeo? Ou seja, uma coisa como isso aqui, ó, que é uma RX 580, aqui tem 8 GB de VRAM. Você acha que VRAM é o quê? VRAM é memória memória RAM que tá aqui soldado dentro da sua placa de vídeo. Eu vou abrir ela, eu vou mostrar para vocês ela aberta, vou mostrar os chips de memória que tem aqui dentro, vocês vão ver depois. Mas cara, aqui dentro tem a mesma coisa que tem num pente de memória RAM, tá? Se você pegar um pente de memória RAM aqui, nela vai estar soldado os chips bonitinho, igual tá soldado aqui na placa de vídeo, tá? Então é isso, cara. Memória RAM tá muito caro. Então se a gente fechar aqui e a gente vir aqui no nosso AliExpress, a gente vai ver aqui uns anúncios bem suspeitos de memória RAM, ó. Cara, de verdade isso aqui eu acho que é só o dissipador. Na verdade, você compra o dissipador por fora para botar na memória RAM. Mas se a gente procurar aqui, ó, memória RAM DDR4 3200 16 GB, vai. Vamos procurar aqui, 16 GB. Clisry, Netak, as marcas mais básicas que a gente tem aqui, ó, Jazz, as comum, cara. Um pente tá saindo R$250 sem a taxa. Sem a taxa. Vamos aqui, ó, na Netak. São 2 de 8 de 2666. Se a gente adicionar isso aqui no carrinho e a gente ir pro carrinho, ir para pagar, ó, R$800, 16 GB de RAM. Tá muito caro. E aí nisso, com essa alta dos preços das memórias, o que as lojas safadas costumam fazer? Sobe o preço disso aqui, ó. Sobe o preço disso aqui. Porque aqui tem memória de vídeo. Não tem jeito. Sobe o preço disso aqui. Você vai pagar caro nisso aqui, sim. Porque tem gente que compra pela falta de conhecimento. E é caro, velho. É caro.
é caro, entendeu? Se a gente vir aqui no AliExpress procurar um RX 1580 de 8 GB, a gente vai achar aqui no Brasil com os melhores preços R$700. Os melhores preços das marcas mais... Cara, pra mim isso aqui é marca chumbrega, tá? É Soio. Essa mesma aqui que a gente tem aqui, ó, MLLSE, ó. Pra mim isso aqui é lixo. Entendeu? Pra mim isso aqui é lixo. Por quê? Chegou isso aqui eu comprei pra pôr em PC, pra vender. Sabe? Mas chegou isso aqui, eu abri, pra mim é lixo. Pra mim, cara, falta de capricho total. A gente sabe que a RX 1580 da China é lixo. Mas ó, os preços que a gente consegue achar elas aqui, ó, R$700, 760, R$800. Vamos botar R$800 no RX 1580. Numa placa muito velha. Se a gente pesquisar RX 1580 Tech Power Up, a gente vai achar aqui os reviews dela. E aí de várias marcas, aqui os reviews das placas que saíram em 2017, 2018. Vamos aqui em... Cara, vamos... Radeon RX 1580, a versão base, né? A versão base, ela nem é para rodar jogo em Full HD. Em Full HD ela já peida. Ela tem desempenho... Aqui, ó, é a RX 1580 que nós estamos procurando. Vamos lá, ela nem é para Full HD. Ela tem desempenho 1% inferior a 5500 XT, que é uma placa da AMD conhecida por ser fraca. 3% mais fraca que uma 1650 Super e uma GTX 980, que são placas extremamente antigas. A RTX 3050, que também é uma placa da Nvidia conhecida por ser muito fraca, tem 17% mais performance que a RX 580. Então, 40, a placa que eu tinha aqui em casa, que eu usava no meu PC, RX 5600 XT, 43% mais forte que a RX 580. GTX 1080, 47%, e por aí vai. Então uma placa como essa não vale a pena. Então nas especificações que a gente tem aqui, ó, o base clock da RX 580 é para ser 1257 MHz. Isso aqui é o clock do chip gráfico. E aqui nós temos o boost clock de 1340. Então o chip gráfico disso aqui tem que rodar a 1257 MHz. Dessa daqui tá overclockado. Essa aqui ela tá overclockada. Essa daqui, ó. Essa quadradinha aqui, deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Essa quadradinha aqui, ela tá overclockada. Ela é 1357 e estável. Porém, a gente vem pra mesma marca, uma outra RX 580, a mesma marca, MLLSL. Não sei se eu vou estar conseguindo mostrar direito pra vocês, mas ó, a mesma marca, só um modelo diferente. Ele parece até ser mais caprichado, porque aqui, em vez de ter DVI e HDMI, a gente tem um HDMI 3 DisplayPort. Ela já tem o conector aqui de 8 pinos. Não sei se dá pra vocês verem, mas o conector dela já é de 8 pinos. Diferente dessa daqui que é 6 pinos. E o que a gente vê nessa daqui? Um base clock e um boost clock de 1000 a 1100 MHz. O que me faz desconfiar seriamente. Uma coisa que eu vi assistindo o canal do Paulo Gomes, que eu super recomendo vocês assistirem também, e assistindo vários canais de hardware aí, de manutenção de placas e tal, que eu me interesso bastante por essa área. O que eu aprendi, né? Marca reaproveita a placa e chinês vai reaproveitar também. Então eu vou estar abrindo essa RX 580 aqui, que eu tava desconfiado dela. E ela realmente me deixou indignado, porque eu não imaginava que ela ia ser tão ruim. E ela realmente me decepcionou muito, porque é uma placa muito bem caprichada no backplate. É uma placa muito bem caprichada no visual em si da placa. Ela é muito bonita, muito bem montada. A construção dela é bonita, não deixa a desejar. Mas o que ela te entrega é muito básico, sabe? E é decepcionante, porque você compra uma placa que é bonita, você compra uma placa que é cara, porque ela não tá barata para um RX 580, nem um pouco. E quando ela chega você tem essa decepção, porque ela não vai te entregar o desempenho nem que uma RX 580 ela tem que te entregar. E uma coisa que eu vi nesses canais, grandes canais de hardware aí, que inclusive vou deixar link na descrição para vocês irem lá e conferirem o canal, tá? Não vou lembrar o vídeo específico, mas eu vou deixar link para vocês conferirem os canais que eu mencionar aqui. Cara, uma coisa que eu percebi é que às vezes
tem um chip que às vezes ele não vai passar um determinado grau de inspeção pela marca, pela Nvidia, pela AMD, pela Intel. E o que acontece nesse momento que ela não passa por essa inspeção? Ela vai ser rebaixada. Aquele chip que às vezes não alcançou um RX 580 original, mas alcançou um RX 570, ele vai virar um RX 570. E o que eu tô vendo que marcas como essa aqui da MLLC estão fazendo ultimamente, cara? Elas estão pegando o chip mais básico, muito pior do que o da própria RX 580 2048 SP, que já é capado, e estão mandando pra gente, cara, que foi o caso dessa aqui. Isso aqui tem um desempenho terrível nos jogos. E é por isso que eu não recomendo você comprar uma RX 580 como essa hoje, porque você não vai ter esse desempenho que está sendo mostrado aqui. Esse desempenho aqui ele não vai ser real, sabe? Esse negócio da memória chegar aqui a 2000 MHz, ele não vai chegar a 2000 MHz porque eu testei, chegar no máximo a 1750. Então é desanimador, por quê? O cara que está procurando um RX 580 para comprar é porque provavelmente ele não tem dinheiro para comprar uma placa melhor e nem tem uma placa melhor, ou que seja no mesmo nível de desempenho dessa RX 580 sendo vendido com um preço razoável. E isso entristece, porque o cara que não tem conhecimento ele vai pagar e ele vai estar pagando por algo que não vai estar entregando o que ele pagou. Isso me deixa com raiva. Mas não tem muito que a gente possa fazer, porque olha os preços de placa, sabe? Aqui aparece alguns anúncios, a 5700 XT, que é um pouco mais forte, ou talvez ali o mesmo desempenho da minha 7600 atual. R$1.100 aqui no AliExpress, se a gente adicionar no carrinho, com a taxa que a gente tem no Brasil, R$2.800. Com R$2.800 no Brasil, você compra uma 9060 XT. Você compra uma 7800 XT. Então não faz sentido. Com essa taxa aqui, infelizmente, olha quanto que você vai estar pagando de ICMS. Olha quanto que é o imposto de importação, R$700, cara. Sabe? Você está pagando uma placa para você e mais do que uma para o governo. Sabe? E isso é desanimador, porque tem muita coisa aqui que você está pagando que você não devia ter que pagar, sabe? Essa quantidade de imposto é chato. É simplesmente chato. E é isso que eu queria falar pra vocês hoje. Não consegui abrir essa porcaria porque eu não achei a chave certa. Mas é por isso que eu queria mostrar pra vocês que não comprem a RX 580, porque ela vai vir com pasta térmica ruim, ela vai vir com memória torrada, ela vai vir com chip torrado, ela não vai te dar um desempenho legal, tá? E ela nem é uma placa pra rodar jogo hoje em dia. Você tem R$800 pra gastar numa 580? Faz que nem, por exemplo, o cara que eu vendi a minha placa antiga. Eu tinha um RX 5600 XT, vendi essa 5800 XT por R$850. Eu fiz um desconto pro cara. Eu queria mais nela, mas eu vendi, fiz um desconto nela. Era uma 5600 XT da Gigabyte, modelo muito bom. Eu mesmo que troquei a pasta térmica dela e ela estava em ótimo estado. E roda muito bem os jogos em Full HD, apesar dela nem ser recomendada para isso também. Mas ela tem um chip gráfico muito bom. E só o que peca nela são 6 GB de VRAM. Então quando você vê 8 GB de VRAM numa placa como essa, e você não vê numa 5600 XT, que tem potência de chip gráfico para empurrar esses 8 GB, é uma tremenda decepção, porque é desperdício de placa. É o desperdício do chip gráfico. E, cara, não vale a pena uma coisa como essa aqui, vale mais a pena você ir pro mercado de usado no Brasil e pegar uma 5600 XT, uma 5500 XT, que você vai achar mais barato ou no mesmo preço da RX 580, mas vai valer muito mais a pena, porque é uma placa que vai te dar um desempenho melhor, querendo ou não. Então se a gente abrir aqui e na RX 5600 XT e procurar ela aqui no Tech Power Up, vamos procurar Tech Power Up. Vou ter que digitar Tech Power Up. Pra quem não sabe, Tech Power Up é um site de referência em informações de placas de vídeo e tudo mais, tá? Não, eu não quero essa da... Cara, tem muita versão de RX 5600 XT, velho. Eu quero a versão base dela.
Vamos pegar a versão que eu tinha, será que eu acho? Tá, vamos pegar uma comum que sai... que o pessoal costuma comprar. Sei lá, uma ASRock Challenger Overclock. Tem uma 5600 XT, ela tem 6 GB de VRAM de GDDR6, 192 bits, tal, não sei o que, Navi 10. E aí temos aqui os valores base dela que estão cortados pelo que a gente tem aqui nessa versão da ASRock, né? Que é overclockada. Cara, você vai ter um desempenho ali muito superior pelo PCI Express C 4.0. Vai ser muito superior ao RX 1580, muito superior, sabe? E é isso, cara. Tipo, aqui você consegue achar na faixa dos 800, 900 reais uma versão como essa aqui, por exemplo, da Asus, que é uma excelente placa, tá? Uma excelente marca. Você consegue achar nessa faixa aqui dos 800, 900 reais. Você vai ter muito mais desempenho para você jogar seus jogos, tá? Então se você tem 800 reais para pagar nisso aqui, não pague, porque isso aqui é lixo, tá? É isso que eu queria passar para vocês. Desculpem se a forma do conteúdo não foi a melhor, porque eu não tô acostumado a trazer conteúdo exatamente dessa forma, falando do hardware em si. Eu espero melhorar esse tipo de conteúdo para vocês mais pra frente. Mas é isso que eu queria trazer para vocês, uma opinião sincera de não comprem RX 1580, não vale mais a pena em 2026, porque já é uma placa muito defasada que tá saindo muito caro, sabe, pelo que ela entrega. Então se você tem 800 reais, vai pro mercado de usado, porque de novo não tá dando, sabe. Eu paguei caro na minha 7600 porque eu sei que vai ficar mais caro ainda, e mais pra frente eu não vou ter condições de comprar uma placa melhor. Então eu tô limitado a 7600, que eu já sei que é uma placa que para hoje em dia, para o que tem hoje em dia, não é uma das melhores. Talvez se eu tivesse pegado ali uma 7800, ali já seria uma placa muito da hora. Mas a 7600 ela é intermediária hoje. Então daqui a um ano e meio, ela vai ser uma placa fraca, como a 6600. A 6600 ainda é intermediária, mas daqui a um ano ela já vai ser uma placa muito fraca. Mas se você tem os 800 reais para pagar numa placa de vídeo, não compra RX 1580. Dá valor pro seu dinheiro. E vamos esperar os preços das memórias baixar. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, deixe o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve. E é nóis, rapaziada. Eu vou ficando por aqui.